Olá, alunos do curso de Licenciatura em Química, que estão fazendo a disciplina de Cálculo 2 com o professor Caritá, no ano de 2020. Eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, atendendo uma solicitação dos alunos que estão frequentando o plantão de dúvidas nosso durante a pandemia, né? Nesse período que a gente está afastado das atividades presenciais. Para a nossa disciplina de Cálculo 2, eu estou oferecendo um plantão de dúvidas todas as segundas-feiras, das 11 horas até o meio-dia, e atendendo aí uma solicitação dos alunos que têm frequentado essa atividade. Eu vou resolver alguns exercícios aqui sobre integração por frações parciais, porque foi constatado que está surgindo aí grandes dúvidas neste conteúdo. Então, eu selecionei aqui alguns exercícios para que eu possa solucioná-los e para que vocês possam relembrar como é que realiza a integração por frações parciais, tá bom? Então, o primeiro exercício que eu vou resolver é um exercício da lista de exercício, é o exercício 3, item A. Nesse exercício, nós temos a integral de 2x menos 1 sobre x menos 1 vezes x menos 2 dx. E nós vamos solucionar esse exercício utilizando frações parciais. Só relembrando, então, quando que a gente usa frações parciais? Normalmente, frações parciais a gente utiliza quando a gente tem aqui dentro da integral uma função racional. O que é mesmo uma função racional? É uma função que é uma fração de polinômios. Então, você tem um polinômio no numerador e um polinômio no denominador aqui de uma fração. Quando isso ocorre, nós chamamos essa função de função racional. E a integração por frações parciais, nós podemos, é uma das ferramentas que nós podemos utilizar para calcular integrais de funções racionais. Não significa que todas as funções racionais, quando a gente for calcular a integral, vai utilizar essa técnica. Não, mas frações parciais é uma técnica que pode ser utilizada para solucionar esse tipo de integral, onde aqui dentro, no integrando, nós temos uma função racional. Então, vamos ver como é que a gente consegue solucionar essa integral aqui. Bom, primeira coisa, eu tenho que pegar a função que está aqui dentro e abrir ela utilizando frações parciais. Isso, você vai num cantinho no seu caderno, você faz um rascunho. Aqui eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar um igual, vou colocar uma estrelinha aqui. Tudo que eu fizer entre essas duas faixas aqui que eu vou colocar, entre faixas, faz parte do rascunho. Então, eu vou pegar a função racional, que é essa daqui, e eu vou tentar abrir ela utilizando frações parciais. Bom, para fazer isso, temos vários casos. Se vocês olharem aí nos cadernos de vocês, vocês vão ver que eu separei em vários casos, tem várias formas diferentes, depende do que está aparecendo aqui no seu denominador. Você tem que, de fato, olhar para os fatores. Então, aqui no denominador, nós já temos um denominador que está fatorado. Fator, moçada, para quem não se lembra, por exemplo, quando você tem uma multiplicação x, y, z, cada elemento desse aqui da multiplicação é chamado de fator. X é um fator, y é um fator, z é outro fator, tá bom? Então, aqui você tem dois fatores, x menos 1 e x menos 2. O que você tem que olhar nesses fatores? O que eu estou fazendo de verde aqui é puro rascunho, tá, moçada? O que você tem que olhar nesses fatores? Se eles são do primeiro grau, se eles são do segundo grau, se é do segundo grau, se é irredutível ou não. Se é irredutível, você consegue fatorar ele mais um pouco? Então, cada caso, você vai ter uma abordagem diferente. Aqui você tem, olha, um fator do primeiro grau e outro fator do primeiro grau. É uma função do primeiro grau. Então, quando você tem este caso, como é que você utiliza
frações parciais? Você faz assim, ó. Você vai colocar, isso daqui vai ser igual uma constante A sobre o primeiro fator, mais uma constante B sobre o segundo fator. O que você quer com isso? Você quer pegar essa única fração aqui, olha, que a gente não sabe calcular a integral dessa, e separar em duas frações. Porque separando em uma soma de duas frações, para essa nós vamos saber calcular a integral, e para essa também. Então a gente quer saber, no fundo, quais são os valores de A e B para que essa única fração seja separada na soma dessas duas frações dessa forma. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Primeiro, vamos pegar essa parte aqui, olha, e vamos somar essas duas frações. Então, tirando MM6, somando essas frações, isso aqui vai ficar A x menos 2, B x menos 1, dividido por x menos 1, x menos 2. Muito bem. Agora, olha só, o que é que a gente tem? No fundo, nós temos que isto daqui, este lado aqui, é igual a este lado aqui. Muito bem, então nós temos isso aqui, ó. Nós temos, então, que 2x menos 1 sobre x menos 1, x menos 2 é igual a A vezes x menos 2 mais B vezes x menos 1 dividido por x menos 1, x menos 2. Observe que você tem essa igualdade e aqui está dos dois lados dividindo pela mesma quantidade. Então você pode ignorar aqui o que está sendo dividido na parte de baixo. O que nós temos então? Que este lado aqui, ó, 2x menos 1, 2x menos 1 vai ser igual a x menos 2 mais bx menos 1. Dá para distribuir aqui, ó. Distribui o A, distribui o B. Isso aqui dá o seguinte. 2x menos 1 é igual a ax menos 2a, distribui o A, agora eu faço a mesma coisa com B. bx menos B. Então, nós chegamos aqui neste ponto aqui, olha. A partir daqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar trabalhar com igualdade de polinômio. Como que trabalha com igualdade de polinômio? Neste lado, você tem 2x menos 1. Deste lado, você tem que fazer alguma coisa vezes x, mais alguma coisa que fica sozinha, utilizando os termos que você tem aqui. Ou seja, quem é que está acompanhando o x? O A e o B. Então, aqui fica assim, ó, coloca em evidência. A mais B vezes x. Quem é que está sozinho, aqui sem o x? Menos 2A menos B. Então, a partir daqui, a gente vai trabalhar com igualdade de polinômio. O que que significa? Você tem aqui um polinômio do primeiro grau deste lado e você tem um polinômio do primeiro grau deste lado. O que que é um polinômio de primeiro grau mesmo, moçada? Só para lembrar, um polinômio do primeiro grau é aquele que é da forma ax mais b, assim, ó. Um número vezes x mais um outro número. Então, aqui, ó, um número vezes x, menos um outro número, mais, menos, tanto faz. Aqui também, ó, um número, a mais b, vezes x, mais um outro número que está sozinho aqui, que é menos 2a menos b. Dois polinômios são iguais quando cada coeficiente é igual ao seu respectivo do outro lado. Quem acompanha x de um lado tem que ser igual a quem acompanha x do outro. Quem está sozinho de um lado tem que ser igual a quem está sozinho do outro. Então, vamos lá. 2 está sozinho aqui. 2 está com x aqui. A mais b está com x aqui. Então, daqui a gente tira aqui A mais B tem que ser igual a 2. Quem é que está sozinho desse lado?
menos 1. Quem é que está sozinho desse lado? Menos 2A menos B. Então, vem aqui, ó, menos 2A menos B tem que ser igual a menos 1. E aqui a gente montou um sisteminha. Esse sistema tá fácil de resolver. Se você somar as equações, o B vai sumir. Então, A menos 2A vai dar menos A. Mais B menos B vai sumir, o B vai embora. 2 mais menos 1, então vai ficar 2 menos 1, que é 1. Ou seja, invertendo os sinais aqui, o A vale menos 1. Você descobriu aqui, então, que o A vale menos 1. Sabendo que o A vale menos 1, vem aqui no cantinho, aqui, olha, e você sabe que A mais B é igual a 2 por esta equação aqui. O A vale menos 1, então troca A por menos 1. Boto menos 1 do outro lado, vai ficar 2 mais 1, B igual a 3. O que você descobriu então, galera? Você descobriu que, vamos voltar aqui em cima, olha, vou pegar uma outra cor de caneta. Para esta fração aqui, que é o que a gente tem lá no começo da integral, ser igual a essa soma de frações aqui, olha, que é o que a gente quer transformar, o valor de A tem que ser menos 1 e o valor de B tem que ser 3. Ou seja, nós descobrimos, vou fazer aqui no rascunho aqui, ó, que 2x menos 1 sobre x menos 1, x menos 2 é igual a, o A vale menos 1, então fica menos 1 sobre x menos 1, e o B vale 3, mais 3 sobre x menos 2. Só troquei o A e o B aqui pelo que a gente calculou. Agora, o que eu faço? Eu não queria calcular essa integral aqui. Como isto aqui é igual a isto aqui, eu posso trocar quem está dentro da integral, que é essa fração única, por essa soma de frações aqui. E é isso que a gente vai fazer, então, para continuar resolvendo o exercício. Então, já vou voltar. Vou voltar no estrelinho, ó. Essa igualdade eu vou continuar do outro lado da folha. Aquela integral, então, no fundo, é a integral de menos 1 x menos 1 mais 3 x menos 2. Você vai integrar tudo isso dx. E olha só, agora vamos aplicar as propriedades de integral. Você pode separar essa integral numa soma de integrais, porque é a integral de uma soma. Então, isso aqui vai ficar a integral de menos 1 x menos 1 dx mais a integral de 3x menos 2 dx. Por outro lado, você pode pegar as constantes e colocar para fora da integral. Então, fica menos a integral de 1 sobre x menos 1 dx, e o 3 vai para fora dessa aqui também. 3 integral de 1 sobre x menos 2 dx. O que acontece? Acontece que essa integral aqui e essa integral aqui, vocês já sabem quanto que vale das nossas aulas. Essa primeira integral vale, essa daqui, ln do módulo de x menos 1. E essa segunda integral aqui vale ln do módulo de x menos 2. Como a gente está calculando uma integral indefinida, a gente não pode esquecer de colocar a constante aqui no final. E pronto, está resolvido o exercício. Está solucionado o exercício. A resposta para essa integral aqui, a integral de 2x menos 1 sobre x menos 1 vezes x menos 2, é... A resposta é menos ln do módulo de x menos 1 mais 3 ln do módulo de x menos 2 mais constante. Espero que esse item tenha ficado bem entendido aí por vocês, que vocês tenham relembrado.
Muito bem, pessoal. Então, agora o segundo exemplo que eu escolhi para gravar aqui para vocês, para relembrar, também é um exercício da lista 2, é o exercício 3D. Nesse exercício a gente tem que calcular, eu vou escrever um pouco diferente aqui para vocês verem que às vezes a fatoração não vem de graça, tá? Então o enunciado vai estar um pouco diferente do que está lá na lista. Na lista já está de uma forma um pouco mais simplificada, mas eu vou elaborar um pouquinho aqui, minimamente só para vocês verem que vocês podem efetuar determinadas manipulações. Então, é a integral de dx sobre x ao cubo mais x. Muito bem. Então, é uma função racional, porque você tem aqui a função 1 sobre x ao cubo mais x, né? É uma fração de dois polinômios, então isso aqui é uma função racional. A gente pode tentar resolver essa integral utilizando frações parciais. A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fatorar este polinômio que está aqui. Como é que a gente faz essa fatoração? Essa fatoração, nesse caso, ela fica bem simples. É só colocar o x em evidência. Quando você coloca o x em evidência, isso aqui fica x vezes x ao quadrado mais 1. Por que você tem que fazer isso? Porque você só consegue utilizar frações parciais se aqui embaixo aparecer vários fatores. Então, aqui embaixo no denominador tem que ser números, tem que estar fatorado em multiplicação, né? Por exemplo, um número m vezes um número n vezes um número l, né? Cada fator aqui. Então, aqui você deixou em vários fatores, olha. Um fator é o x, o outro fator é x ao quadrado mais 1. Muito bem. Então, vamos tentar resolver essa integral utilizando frações parciais. A primeira pergunta, dá para fatorar mais um pouco? Porque aqui nós temos um x ao quadrado mais 1. Não dá para fatorar esse x ao quadrado mais 1. A gente já chegou na fatoração máxima dele. Por quê? Porque quando a gente olha x ao quadrado mais 1 e vai calcular a raiz disso aqui, ó, x ao quadrado igual a menos 1. Ó, não tem raiz real. Quando não tem raiz real, significa que isso daqui está na forma irredutível, não dá para fatorar mais. Por exemplo, se aqui aparecesse, só um exemplo, tá? Se aqui aparecesse, em vez de x ao quadrado mais 1, aparecesse x ao quadrado menos 4, daria para fatorar mais. Por quê? Calcula as raízes. X ao quadrado dá 4. Você tem duas raízes, x é mais ou menos 2. Com isso, a gente pode dizer que x ao quadrado menos 4 é x mais 2 vezes x menos 2. Quando tem raiz, você consegue fatorar mais um pouco. Quando não tem, não dá para fatorar, está na forma irredutível. Então, isso aqui é só um rascunho? Vou até deixar de lado. Então, isso daqui já está na forma irredutível. Essa é a fatoração máxima que você vai conseguir desse polinômio. Então, vamos tentar utilizar frações parciais para resolver essa integral. Então, eu vou colocar um igual, com uma estrelinha aqui. Tudo que a gente fizer aqui debaixo desse risco é um rascunho, depois a gente continua essa igualdade aqui. Qual é a ideia? Pega a função que está aqui dentro da integral. É 1 sobre x, ela já fatorada, tá? X ao quadrado mais 1. A ideia, galera, é separar isso em duas frações, onde aqui você vai ter x mais uma outra fração, x ao quadrado mais 1. Você transformar essa fração, que a gente não sabe calcular a integral diretamente, em duas frações que a gente vai conseguir calcular a integral delas. Então, aqui, moçada, a gente cai em outro caso diferente.
O exemplo anterior que a gente resolveu, nós tínhamos dois fatores, eu vou pegar ele aqui, ó. Nós tínhamos dois fatores lineares, dois fatores do primeiro grau. Esse era do primeiro grau, esse era do primeiro grau. Então, a gente separava as frações assim, de acordo com os casos que a gente viu na aula. Aqui, nós temos uma situação um pouco diferente. Aqui você tem um fator do primeiro grau e um fator do segundo grau. Isso muda na hora de você separar nas duas frações. O que é do primeiro grau, você só coloca a constante ali em cima. O que for do segundo grau, você faz aparecer um polinômio do primeiro grau em cima. Essa é a técnica, olha. Então, bx mais c. A partir daqui, nós temos um raciocínio parecido com o exercício anterior. O segredo está em saber separar. Ó, quando é do segundo grau fica assim, irredutível. Quando é do primeiro grau é só uma constante em cima. Muito bem. O que a gente faz agora? Soma essas duas frações. Então, aqui vai dar ax² mais 1 mais bx mais c vezes x dividido por x² mais 1. Se você tem dificuldade em somar frações, faz uma revisãozinha, tá bom? Para você poder não enroscar nessas somas, tá? Muito bem. Ou frequente o nosso plantão de dúvidas e pergunte ao professor Caritá, tá bom? Muito bem, moçada. Então, nós temos o quê? Nós temos que este lado aqui é igual a este lado aqui. Foi isso que a gente calculou. Então, vamos escrever isso, ó. 1 sobre x² mais 1 é igual a x² mais 1 mais bx mais c x sobre x² mais 1. Percebam que os denominadores estão iguais aqui na igualdade, então você pode desconsiderar eles. Então, isso aqui fica 1 é igual. Olha, eu já vou distribuir o A aqui e o X aqui, tá bom? Então, isso aqui vai ficar da seguinte maneira. Ax² mais A mais bx² mais cx. A parte de baixo já nem vou colocar. Muito bem. Percebam que aqui aparece x², aqui aparece x, aqui aparece alguém que está sem nenhum x. Então, vamos colocar tudo isso em evidência. Olha, 1 é igual. Primeiro, quem aparece multiplicando x²? A e b. Então, coloque em evidência. A mais b x². Quem que aparece multiplicando x? Só o c. Então, aqui fica cx. Quem está sozinho? Só o a. Muito bem. Aqui, moçada, nós temos, de novo, uma igualdade de polinômio, né? Esse número 1, a gente pode escrever ele como 0x² mais 0x mais 1. Então, aqui a gente vem e iguala as coisas, olha. Vamos até colocar esse passo. Isso aqui é igual a 0x² mais 0x mais 1. Esse número 1 você pode escrever ele assim. E esse outro lado fica assim, ó. A mais b x² mais cx mais a. Com isso, a gente gera o seguinte sistema. Lembra, igualdade de polinômio. Quem está multiplicando x² desse lado tem que ser igual quem está multiplicando x² desse lado. Então, a mais b tem que ser igual a 0. Quem está multiplicando x desse lado tem que ser igual quem está multiplicando x desse lado. Então, c é igual a 0 também. Quem está sozinho desse lado sem x tem que ser quem está sozinho desse lado. A igual a 1. Então, olha só, o valor do A você já descobriu. O valor do C você já descobriu. Esse aqui é um sistema. Falta descobrir o valor do B. Então, vem aqui, ó. A mais B é igual a 0. O seu A vale 1, você já sabe. Mais B igual a 0. Isso indica que o seu B vale
menos 1. Então, a gente conseguiu calcular os valores de A, de B e de C. Então, moçada, o que no fundo isto significa? Significa que, para isto daqui, ó, 1 sobre x, x ao quadrado mais 1. A gente queria que isso fosse uma fração, onde aqui ficasse x, aqui ficasse x ao quadrado mais 1. Em cima do x seria o a. O a gente já calculou. Dá 1. Então aqui fica 1. Aqui fica bx mais c. Aqui, bx mais c. O c vale 0. Então vai ficar mais menos x, que é menos 1 vezes x, mais c, que é 0. Eu nem vou pôr. Deixa assim, menos x sobre x ao quadrado mais 1. É isso que significa, olha. Então, você pode, aqui, nessa integral, que é a que a gente quer resolver, trocar essa fração aqui por essa soma de duas frações. Então, vamos virar a folha e vamos continuar. Então, aquela igualdade com estrelinha, que é essa igualdade aqui, ó, aqui dentro eu vou colocar isso daqui, então, dentro da integral. Então, vai ficar assim, ó. É a integral de 1 sobre x. Né? Esse mais com esse menos aqui vira só menos, né? Então, fica menos x sobre x ao quadrado mais 1 dx. De novo, você tem a integral de uma soma, de uma diferença, você pode separar em duas integrais. Então, fica a integral de 1 sobre x dx menos a integral de x sobre x ao quadrado mais 1 dx. Essa primeira integral aqui, a gente já sabe da aula, que é ln do módulo de x. Então, isso aqui dá ln do módulo de x menos essa integral aqui, ó, x ao quadrado mais 1 dx. Muito bem, e essa integral? Bom, essa não é muito trivial, né? Então, vamos colocar um igual aqui, vou fazer ele grande, porque em cima desse igual, eu vou colocar o que a gente vai fazer para resolver essa segunda integral. A gente vai usar substituição. Na substituição, eu vou chamar de u x ao quadrado mais 1. Então, a gente tem que du dx é 2x, ou seja, tem que isolar o dx para colocar aqui. Dx é du sobre 2x. Então, vou usar essa substituição para resolver essa segunda integral. Então, aqui fica ln do módulo de x menos, vamos lá, usando a substituição. Nesse x aqui de cima eu não mexi. Esse carinha aqui de baixo eu chamei de u. E o dx, a gente calculou aqui, é du sobre... Aqui faltou, aqui tá errado. Sobre 2x, desculpa. Então, é du sobre 2x. Então, o que acontece? Olha, esse x vai embora com esse x aqui. E aqui fica como? Aqui fica ln do módulo de x. Claro, né, moçada? Esse módulo de x, você pode estar se perguntando, cadê a constante aqui da integral? Eu deixei para colocar a constante no final, porque a constante dessa integral vai somar com a constante dessa integral e vai acabar virando uma constante só, tá? Por isso que eu não coloquei a constante aqui. Vocês estão acostumados disso da aula, né? Muito bem, então isso aqui fica assim. Esse 2 aqui eu vou pôr para fora, fica 1 sobre 2, integral de du sobre u. E, ó, finalmente, ficou igual essa integral aqui, ó. Essa integral aqui da aula, vocês sabem quanto ela vale. É ln do módulo de u. Então, isso daqui ficou ln do módulo de x menos meio ln do módulo de u mais a constante. Muito bem. Para fechar, o último passo que você tem que fazer você não pode deixar misturado aqui x com u. A sua integral era só em x, então a sua resposta tem que ser em x. Quem é u?
Volta lá e lembra quem você chamou de U. Então, U é x ao quadrado mais 1. Então, aqui você vem e fica ln do módulo de x menos meio ln x ao quadrado mais 1 em módulo, mais a constante. E acabou. Então, qual é o resultado desta integral aqui? O resultado é ln do módulo de x menos meio ln do módulo de x ao quadrado mais 1 mais constante. Claro que você pode apresentar essa resposta de formas diferentes, porque você pode fazer operações com logaritmos, né? Mas apresentando assim já está suficiente, a resposta está correta. Muito bem, eu espero que vocês, com esses dois exemplos, tenham relembrado. Não existem só esses dois casos, tá? Mas agora, com essa revisão, eu acho que vocês têm aí ferramenta para buscar no caderno de vocês e olharem os exemplos. Na aula eu resolvi muitos exemplos, então agora vocês podem acompanhar os exemplos, tá? E se por acaso enroscar em alguma coisa, vocês, por favor, participem do nosso plantão de dúvidas, toda segunda-feira, das 11 horas até o meio-dia, tá bom? Lembrando, não são só esses dois casos, eu mostrei dois casos, né? Um caso onde os fatores são todos do primeiro grau, um caso onde misturou fator do primeiro grau, fator do segundo grau irredutível, né? Olhem no caderno e os outros casos, mas a ideia é sempre a mesma, tá bom? Um abraço para vocês, espero que vocês estejam bem e fiquem em casa. Tchau, pessoal!